O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Spinum Viva prestou mesmo serviços? E neste momento já não há resposta escrita, não há resposta oral que resolva a suspeita, que só é resolvida se nós conseguirmos ter acesso às provas, aos documentos que comprovam que o trabalho foi realizado. Então, e que o preço pago é o preço justo de mercado pelo trabalho que foi realizado. Foi há pouco mais de um mês que ouvimos falar da Spinum Viva pela primeira vez. Uma empresa criada por Luís Montenegro em 2021, antes de ser líder do PSD. 2 moções de censura e uma de confiança depois, o país está sem governo e há perguntas sobre a atividade empresarial do primeiro-ministro ainda por responder. O Observador teve acesso a mais de 1000 páginas de documentação da Spinum Viva, produzidas entre 2022 e fevereiro de 2025, já depois de Luís Montenegro ter deixado a empresa. Estes documentos mostram a interação da empresa com 5 clientes permanentes. Luís Rosa, redator principal do Observador, e João Godinho, jornalista especializado na área da justiça, assinam um extenso artigo no Observador onde analisam detalhadamente estes documentos e procuram responder a algumas das questões relacionadas com a atividade da Spinum Viva. Afinal, que serviços prestou a empresa, a quem e quanto cobrou? Neste episódio vou conversar com o Luís Rosa. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 20 de março. Bem-vindo, Luís. Olá, Teresa. Há um mês que andamos a falar da Spinum Viva, a empresa criada por Luís Montenegro antes de ser líder do PSD e primeiro-ministro. Esta empresa está na origem de algumas dúvidas sobre a independência do chefe de governo, dúvidas essas que acabaram por precipitar mesmo a queda do governo. Mas afinal, o que é que sabemos sobre esta empresa e o que é que ela faz? Sabemos que a empresa, de acordo com o registro comercial, foi fundada no início de 2021. Sabemos, por exemplo, que a Spinum Viva, de acordo com a informação oficial prestada pela Sol Verde, começou a trabalhar com o Sol Verde em julho de 2021. É uma das novidades que temos no nosso trabalho. Sabemos que é uma empresa de consultadoria na área do RGPD, ou seja, na área da proteção de dados e de privacidade, presta serviços de consultadoria aí. Sabemos também que esse objeto social é a razão principal da sua faturação, de boa parte da sua faturação. Atenção que este trabalho não faz nenhuma apreciação, porque não tivemos acesso à documentação para isso até ao momento, sobre o contrato de prestação de serviços de consultadoria económica com a empresa Joaquim Barros Rodrigues e Filhos, que atua na área do comércio de combustíveis e é de Praga. Este trabalho não tem nada a ver com essa empresa, tem sim a ver com a área de proteção de dados dos chamados serviços de consultadoria de RGPD, que foram prestados e continuam a ser prestados pela Spinum Viva. É esse o principal objeto da atividade da empresa criada por Luís Montenegro. Luís, o que tem a Spinum Viva que ver com o escritório de advogados Sousa Pinheiro e Montenegro, do qual ele era sócio? A relação que é feita no nosso trabalho é direta, ou seja, os 5 clientes permanentes da Spinum Viva, que são a Sol Verde, a Rádio Popular, a Ferpinta, a Sofarma e o CLIP, que é o Colégio Luso Internacional do Porto. Estes clientes foram primeiro clientes da SPM, da Sousa Pinheiro e Montenegro Advogados. Luís Montenegro cria a Spinum Viva em 2021 e estes clientes transitam do escritório de advogados para a empresa de consultadoria. Um ponto de contexto muito importante: estes serviços de RGPD, de consultadoria de RGPD, podem ser feitos por não juristas. Por acaso, os colaboradores da Spinum Viva são juristas.
Uma é advogada, outra é jurista. E Luís Montenegro também era jurista. Eu também é advogado, como todos sabemos. Mas seja como for, os serviços de consultadoria da RGPD podem ser prestados por não juristas, eles tenham formação específica para tal. E nós, no nosso trabalho, conseguimos evidenciar, nomeadamente através de informação oficial da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que o escritório de advogados era o encarregado de proteção de dados ditos clientes, que acabei de referir, e que os próprios clientes informam a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com exceção da sua forma, que é a única que não faz esse registro, porque não é obrigatório, mas os outros 4 informam a Comissão Nacional de Proteção de Dados que os colaboradores da Spinum Viva, Inês Varejão Borges e André Costa, passam a ser o encarregado de proteção de dados dessas entidades. E, portanto, nós conseguimos relacionar esses 2 factos. Acresce a isto que a Solverde também confirma, oficialmente, de que fez transitar os serviços de consultadoria da RGPD do escritório de advogados para a empresa Spinum Viva. Porquê? Porque tinha uma relação de confiança com Luís Montenegro. E, portanto, essa conjugação, essa relação de factos que fazemos no nosso trabalho está devidamente documentada, ou então é confirmada oficialmente. O que é que Luís Montenegro fez com a Spinum Viva? Como é sabido, e hoje já é claramente público, depois de ser eleito presidente do PSD, cedeu as cotas à sua mulher e declarou a cota de mulher ao Tribunal Constitucional, quando foi eleito primeiro-ministro, e recentemente o casal passou aos seus filhos, que têm 2 filhos, passou aos seus filhos as cotas da empresa, e neste momento a empresa Spinum Viva é totalmente detida pelos filhos de Luís Montenegro. Luís, tu tiveste acesso a uma vasta documentação sobre a prestação de serviços da Spinum Viva na área da proteção de dados. O que é que conseguiste concluir? Que tipo de serviços foram prestados? E são estes os serviços esperados nesta área? Sim, são estes os serviços esperados. Porquê? Porque são serviços na área da consultadoria de RGPD e de privacidade de dados. Isso foi-nos confirmado por 3 dos advogados especialistas nessa área que consultamos. 2 dos 3 advogados que contactamos viram documentação. E o que é que documentação é essa? São relatórios e pareceres que foram produzidos pelos colaboradores da Spinum Viva. 2 desses advogados especializados na área de proteção de dados confirmaram-nos o conteúdo, verificaram a veracidade e a credibilidade do que ali está escrito e também validaram as comunicações eletrónicas que nós tivemos acesso. E, portanto, nós conseguimos afirmar, com base no entendimento desses especialistas, mas também com base nos documentos, que os serviços foram efetivamente prestados. Luís, consegues dar alguns exemplos de serviços prestados pela empresa de Luís Montenegro aos seus clientes na área da proteção de dados? Sim, nós temos um conjunto, nós tivemos acesso a mais de 1000 páginas de documentação interna da Spinum Viva. Uma boa parte dessa documentação, como eu disse há pouco, tem a ver com pareceres e relatórios, nomeadamente relacionados com a atividade dos respectivos clientes. Exemplos: planos de conformidade de proteção de dados para praticamente todos os clientes, pareceres sobre a idade mínima para a utilização de sistemas de inteligência artificial e a articulação desta matéria com o RGPD, análise da política de proteção de dados do cliente e da concorrência. Muitas vezes é o primeiro serviço que uma consultoria faz para depois dar conceitos concretos sobre quais as políticas da RGPD que devem ser implementadas, análise de incidência de partilhas de dados e ausências de notificações à Comissão Nacional de Proteção de Dados, análise de utilização de plataformas informáticas, que é uma coisa muito comum, à luz do RGPD, análise, por exemplo, de partilha de dados com empresas de recursos humanos, análise de dados de parques de estacionamento, políticas para a implementação de sistema de videovigilância, etc, etc, etc. É muita a documentação que tivemos acesso e são muitos os temas. Só enfatizo um último, se quiseres podemos desenvolver mais em pormenor, que é a gestão permanente dos e-mails do encarregado de proteção de dados de cada um dos clientes. Porquê? Porque para os 5 clientes permanentes, os 2 colaboradores da Spinum Viva são, um para umas, o outro para outras, são o encarregado de proteção de dados oficial e que também está registado na Comissão Nacional de Proteção de Dados como tal. E isto implica, conforme a documentação a que vocês também tiveram acesso, a resposta a e-mails quase diariamente a clientes destas empresas. Só para dar uma imagem muito simples, eu não sabia nada disto antes de começar a fazer este trabalho, tivemos que falar com os especialistas, tivemos que ler a documentação para ficarmos dentro do tema. Por exemplo, um encarregado de proteção de dados não só comunica internamente com os departamentos internos do seu cliente, da empresa para a qual presta serviços, como também
comunica com o exterior, ou seja, um cliente, vamos supor, da Rádio Popular. Vamos supor que a Rádio Popular lança uma campanha de marketing. Era um dos clientes da Spin Viva. Que era um dos clientes da Spin Viva. Lançava uma campanha de marketing digital. Isso leva a que as pessoas vão ao site da Rádio Popular, se inscrevam nessas campanhas, deem os seus dados pessoais e depois, mais tarde, querem que esses dados pessoais sejam eliminados. Há essa interação e, portanto, com o Sol Verde, que é uma empresa até maior que a Rádio Popular, que tem casinos, que tem hotéis, que tem um site de jogos, a interação também é permanente. Portanto, os números que nós temos falam em 200 a 300 interações por ano na Sol Verde e na Rádio Popular, por exemplo. Portanto, isso implica um trabalho intenso da parte do encarregado de proteção de dados. Já voltamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador. Na segunda parte, olhamos para os documentos revistos pelo Observador e para o que é que eles indiciam. Sente-se seguro aqui dentro. Eu, se quisesse, tinha chegado aqui, matava ou ia-me embora, ninguém dava para ir. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Filho, isto nunca podes dizer a ninguém. Isto é absolutamente confidencial. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Estreia a 18 de março. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Regressamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador, que acompanha a área da justiça. Luís, uma das matérias que tem causado alguma celeuma passa pelo valor da avença paga pela Sol Verde à Spin Viva, 4.500 euros mensais. Este valor é muito, é pouco, é normal? A resposta que eu te vou dar vai um pouco contra a corrente. A resposta dos 3 advogados especializados que nós contactamos, e também, agora acrescento eu, isso não está citado na peça, mas eu ao longo das últimas semanas também tenho falado com vários juristas, inclusive até magistrados que também dominam esta matéria da proteção de dados. E a resposta dos 3 especialistas que nós contactamos é unânime. É um valor que está de acordo com os valores de mercado. E as pessoas que eu contactei nas últimas semanas, eu não diria que é unânime, mas eu diria que é largamente maioritário, porque este preço está de acordo com o que se espera de um cliente com o perfil da Sol Verde. Como eu expliquei há pouco, é um cliente que tem um conjunto de atividades que tem uma enorme interação, nomeadamente em termos de site. Basta só ter o site de jogos, mas não só, os hotéis e também os casinos. E, portanto, esse valor estará de acordo com o preço do mercado. Agora, enfatizo, o estudo que nos transmitiram, os especialistas que contactamos, que nos transmitiram, e aquilo que a análise que nós fizemos com, por exemplo, contratos públicos que existem de entidades que sejam minimamente semelhantes à Sol Verde, os preços tudo indica que está de acordo com o valor de mercado. Pois, para efeitos de comparação, tu e o João Godinho foram procurar contratos feitos pelo Estado na mesma área da proteção de dados. O que é que encontraram? Os valores são semelhantes? Podes dar algum exemplo? Vou dar vários exemplos, mas antes vou-te dar um contexto que é muito importante. É importante perceber que uma coisa é um serviço de consultadoria na RGPD a uma entidade como a Universidade de Lisboa, que é uma entidade que tem um número muito significativo de alunos, por exemplo. Outra coisa é um serviço público a uma Câmara como a Albergaria Velha, por exemplo. Tem dimensões diferentes. Muito pequena. São situações diferentes. Como também uma coisa é uma entidade pública que no que diz respeito a um regime de contratação pública tem uma tendência para ter um valor o mais baixo possível. Outra coisa poderá ser valores acordados entre entidades privadas, em que também a concorrência tem com certeza a sua opinião. Mas é tudo para dizer que nem tudo é preto e branco, portanto tem tudo nuances. Mas, por exemplo, a Universidade de Lisboa lançou um concurso em que o valor base do concurso
era de 159.840 euros para serviços prestados durante um ano, o que daria aqui um valor mensal de 13.320 euros. Por exemplo, o ISCTE, por exemplo, também fez, por exemplo, em 2017, a consultora BDO adjudicou um contrato de 7 meses pelo valor de 77.490 euros. Dá um valor mensal de 11.000 euros. A Câmara de Cascais, agora em 2024, como vês, diferenças temporais significativas, adjudicou à consultora Tech Privacy a prestação de serviços nesta área do RGPD durante um ano no valor de 36.162 euros, o que dá um valor mensal de cerca de 3.000 euros. Portanto, isto é tudo variável, mas tudo indica, pelos especialistas nos transmitiram, como eu disse há pouco, que este valor da Solverde, que é o único que é conhecido individualmente, está de acordo com o preço de mercado. Enfatizo também que nós questionamos Luís Montenegro, colocamos 2 perguntas em 2 momentos a Luís Montenegro, durante a consulta desta documentação e durante a pesquisa que fizemos, e perguntamos ao Primeiro-Ministro se nos podia indicar o valor de cada uma das avanças. O Primeiro-Ministro manteve a sua posição desde o início, que é simples de explicar. Não se importa que os clientes revelem o valor, ele não vai revelar por segredo comercial. Nós também contactamos os clientes e não recebemos resposta nesse aspecto. E perguntaram também sobre os contratos com estas empresas. O que é que descobriram sobre os contratos? Essa é uma parte também nova deste trabalho. Luís Montenegro, nós questionamos Luís Montenegro sobre a existência ou não de contratos de prestação de serviços. O Primeiro-Ministro confirmou que de facto não existem contratos de prestação de serviços formalizados. Disse de forma clara que negociou, fez propostas iniciais a cada um desses clientes. O observador teve acesso às propostas tipo, mas essas propostas tipo não têm uma data e um valor proposto. Nós questionamos dos clientes que nos responderam, a Solverde e a Solfarma, também questionamos sobre essa matéria, mas não recebemos uma resposta. Luís Montenegro afirma que o vínculo principal foi sempre o trabalho, é uma citação, e garante que formalmente apresentava propostas em 3 fases: diagnóstico, definição das medidas de implementação e avaliação final da aplicação das medidas e monitorização ocasional ou permanente do sistema. Quando o cliente queria uma monitorização permanente, ou seja, que um colaborador da Spinum Viva fosse o encarregado de proteção de dados, aí avançava-se para o modelo de avança mensal. E essa negociação foi feita presencialmente, segundo Luís Montenegro, foi apurado um valor, esse que só é conhecido no caso da Solverde, e esse valor foi acordado entre a Spinum Viva e o cliente. Só o da Solverde, repito, é conhecido, que é o do valor de 4.500 euros por mês. E isso é normal, não haver um contrato escrito de prestação de serviços? Nós questionamos os 3 advogados especialistas nessa matéria, portanto 3 advogados que fazem muito esse trabalho, e a prática corrente é de que exista um contrato de prestação de serviços, em que as obrigações e os deveres das 2 partes estão devidamente inscritas, como prazos de pagamento e o valor da remuneração. No entanto, os 3 advogados dizem que não há uma obrigação legal de que exista um contrato assinado. É um pouco também como os advogados, em que os advogados, por exemplo, têm uma avança mensal e às vezes podem não ter um contrato de prestação de serviços. E, portanto, esse contrato é rescindido de forma também informal, se tu quiseres. E Luís Montenegro deu precisamente esse exemplo nas declarações que fez, em que referiu quando a Solverde rescindiu o contrato. No início deste mês? No início deste mês, portanto foi divulgado a 5 de março. Aqui estou a citar a Luís Montenegro. Mesmo agora, pelo que o meu filho me contou, Hugo Montenegro, chamaram-no, explicaram e cessaram por acordo a continuação do serviço. Não sei sequer se com algum formalismo. Luís, depois de teres feito este longo trabalho, tu e o João Godinho, consideram que as questões relacionadas com a Spinum Viva estão esclarecidas? O que é que falta explicar ou podem ainda levantar dúvidas? Há 2 perguntas que são feitas desde o início deste caso. Os serviços foram efetivamente prestados? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: os preços praticados pela Spinum Viva correspondem a valores de mercado? O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, deu voz a estas dúvidas. Se houvesse uma resposta negativa à primeira pergunta, ou seja, se não houvesse uma prova dos serviços efetivamente prestados, parece-me que existiria um problema até de origem penal. E parece-me que este trabalho que nós fizemos indicia
de que os serviços foram efetivamente prestados. Portanto, a resposta a esta primeira pergunta é sim. Em relação aos valores de mercado, como eu disse há pouco, há uma subjetividade inerente a essa matéria. Mas tudo indica, para já, e pela informação disponível, de que esses valores, os preços praticados pela Spin Viva, estão de acordo com os valores de mercado. E, portanto, estas duas conclusões são importantes para se esclarecer esta parte. Agora, eu não acho que o caso Spin Viva esteja, de maneira alguma, encerrado. Acho que Luís Montenegro deve continuar, deve dar explicações e deve dar informação que ainda resta, que é pouca, também diga-se para estar em relação a esta questão da proteção de dados. É isso que eu me estou a referir, que o nosso trabalho, repito, tem a ver com essa área. Acho que as maiores, não é maiores dúvidas, as maiores perguntas ainda para responder, ou o maior número de perguntas ainda para responder, têm muito a ver com o serviço de consultadoria económica prestado pelo Spin Viva à empresa Joaquim Barros Rodrigues e Filhos. Ou seja, o mesmo trabalho que nós fizemos agora para esta área de proteção de dados também deve ser feito para esse contrato individual com a empresa Joaquim Barros Rodrigues e Filhos, até porque não é um serviço de proteção de dados, é um serviço de consultadoria e proteção de dados, é um serviço de consultadoria económica e nós estamos à procura de mais documentação e de mais informação para fazermos exatamente o mesmo trabalho. Vamos ver se vamos conseguir chegar a respostas para também termos a questão clara nessa área. Obrigada, Luís. Obrigado, Teresa. Luís Rosa é jornalista, redator principal do Observador. Por regra, acompanha a área da justiça e da criminalidade económica. É também autor do podcast do Observador Justiça Cega. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início do episódio foi retirado de uma entrevista de Pedro Nuno Santos à SIC. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.